Existem lugares que são proibidos para praticamente todos, desde antigos acampamentos humanos até áreas de grande perigo. É hora de começar. Junte-se a mim enquanto damos uma olhada em 15 lugares proibidos que você não tem permissão para visitar. 15. Cavernas de Lascaux, França. Em setembro de 1940, um jovem de 18 anos passeava com seu cachorro no campo perto da cidade francesa de Montignac quando seu cão de repente caiu em um buraco. Ele chamou alguns amigos para ajudar no resgate e eles entraram na caverna, que na época pensaram ser uma entrada secreta de túnel para uma mansão próxima. O que eles descobririam, no entanto, foi uma das mais importantes descobertas arqueológicas já feitas na França, as Cavernas de Lascaux. Compostas por uma série de cavernas que cobrem uma área de cerca de 30 hectares, elas contêm mais de 600 pinturas de grandes animais, espécies de plantas locais e vários outros símbolos, alguns dos quais datam de mais de 17 mil anos. Em 1948, as cavernas foram estudadas e abertas ao público, com mais de 1.200 pessoas se aventurando para vê-las todos os dias. Isso começou a causar sérios problemas, pois o dióxido de carbono, o calor, a umidade e outros contaminantes que estavam sendo liberados nas cavernas resultaram na deterioração visível das pinturas, com sinais de fungos e líquenes começando a crescer nas paredes. A decisão foi tomada de fechar as cavernas em 1963 e iniciar um projeto de restauração. Elas permanecem proibidas para todos, exceto pesquisadores autorizados, até hoje. Em vez disso, várias réplicas foram feitas, bem como uma versão em realidade virtual das cavernas, para, esperançosamente, dar às pessoas a chance de admirar a beleza das pinturas sem causar mais danos a elas. 14. Maya Bay, Tailândia. Não há dúvida de que a Tailândia tem algumas das praias mais bonitas do mundo, cobertas por areia branca intocada e levando a águas perfeitamente azuis. E se há uma que se destaca acima das outras, é a praia de Maya Bay, na ilha de Koh Phi Phi. Se parece familiar, é porque este foi o local do filme A Praia, lançado em 2000. Após sua proeminência no filme, o número de turistas disparou. Em 2015, cerca de 1,2 milhão de pessoas visitavam a cada ano, quase 80% delas estrangeiras, todas procurando relaxar nas águas e vislumbrar o plâncton bioluminescente que ilumina a areia à noite. Isso, no entanto, começou a ter um impacto devastador na praia, o que, juntamente com os danos duradouros causados durante as filmagens do filme, significou que algo precisava ser feito para preservá-la para as futuras gerações. Apesar das tentativas de rejuvenescer a região enquanto ainda permitia a visitação, o governo tailandês decidiu proibir todos os visitantes em 2019, uma lei que ainda permanece em vigor. A intenção é reabri-la em algum momento no futuro, e há um enorme projeto que envolve o cultivo de corais e a limpeza do lixo da praia para prepará-la para quando isso eventualmente acontecer. 13. Grande Santuário de Ise, Japão. Existem cerca de 80 mil santuários shintoístas em todo o Japão, com as pessoas sendo tão propensas a adorar em casa quanto em um edifício público. E embora a maioria acolha qualquer pessoa que deseje utilizá-los para suas crenças espirituais, há um que apenas algumas pessoas selecionadas podem entrar, conhecido como o Grande Santuário de Ise. Ele foi construído para homenagear Amaterasu, a deusa do Sol e do Universo. Incrivelmente, a construção do santuário utilizou técnicas tradicionais de marcenaria japonesa, o que significa que nenhum único prego foi usado. Foi construído pela primeira vez há mais de 2000 anos, mas de acordo com as ideias shintoístas de morte e renascimento, ele é totalmente reconstruído a cada 20 anos, e a última vez que isso aconteceu foi em 2013. Hoje, em respeito à importância do santuário, as únicas pessoas autorizadas a entrar são sacerdotes e membros da família imperial. O mais próximo que qualquer outra pessoa pode chegar é ver o santuário por fora, através das cercas de madeira que o cercam, mas é permitido caminhar pelos jardins, que incluem uma floresta e uma série de passarelas ornamentais que foram construídas há cerca de 150 anos. 12. Ilha Morgan, Estados Unidos. Na costa da Carolina do Sul, há um afloramento rochoso de 4.400 acres conhecido como Ilha Morgan que está completamente proibido para visitantes desde 1979. Historicamente, devido à sua posição remota, nunca foi permanentemente usada por pessoas, mas naquele ano uma colônia de macacos Jesus de vida livre foi realocada para lá de Porto Rico, e o risco de espalhar doenças significava que simplesmente não é seguro para ninguém entrar em contato com eles. A razão pela qual eles tiveram que ser movidos
em primeiro lugar é que faziam parte de uma instalação de pesquisa e havia um enorme problema com a transmissão de infecções pelo vírus herpes B, e a ilha foi escolhida para que pudessem ser estudados e viver suas vidas em um ambiente controlado. Agora operada e supervisionada pelo Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, a maioria dos mais de 3.500 macacos vive em uma floresta semiárida que fica na ilha, e o risco é tão grave que eles são alimentados por um sistema automatizado de um prédio próximo. Apenas pesquisadores ocasionais são autorizados a pisar na Ilha Morgan, que também é frequentemente chamada de Ilha dos Macacos, e aqueles que são permitidos a ir devem entrar em quarentena rigorosa em seu retorno para garantir que nada seja espalhado para a população em geral. 11. Uluru, Austrália. Uluru é o marco natural mais reconhecível da Austrália, localizado a cerca de 335 quilômetros a sudoeste de Alice Springs. Ele está profundamente no interior do território do norte do país e se tornou um destino turístico popular na década de 1930, quando era mais comumente conhecido como Ayers Rock. O problema, porém, era que a formação natural de arenito, que tem 348 metros de altura, tem sido um lugar de significado espiritual para os povos indígenas por muito tempo, e muito antes de os estrangeiros se estabelecerem na Austrália. O grande número de turistas que subiam nela estava causando sérios danos à sua delicada estrutura. Havia também preocupações sobre como os visitantes estavam desrespeitando Uluru após uma série de incidentes de turistas bebendo álcool e se despindo no topo do Monte Sagrado. Então, em 2017, houve uma votação unânime para proibir as pessoas de escalá-lo. Esta nova lei entrou em vigor em outubro de 2019 e agora, embora você possa testemunhá-lo de um centro de visitantes próximo, ninguém tem permissão para pisar nele. Até mesmo fotos de certos ângulos são proibidas de acordo com as crenças tradicionais. Imagens ofensivas foram removidas do Google Earth como um sinal de respeito. 10. Meziri, Rússia. Você pode ter ouvido falar de várias cidades ou vilas abandonadas em todo o mundo que são restritas em termos de quem pode visitar, mas e quanto a uma totalmente funcional? Esse é o estranho caso de Meziri, que fica nas montanhas do sul dos Urais, na República Russa da Basquíria, e apesar de ter uma população estimada em cerca de 16 mil pessoas, está completamente isolada do mundo exterior. Acredita-se que tenha sido fundada em 1979 e oficialmente declarada cidade em 1995, e há, juntamente com uma base escondida nas montanhas, uma série de projetos militares russos ultrasecretos sendo realizados. Os moradores são todos funcionários ou familiares de funcionários do governo russo, razão pela qual foi possível mantê-la em segredo. Pelo que sabemos sobre a cidade, é provável que seja o local, por exemplo, onde a Rússia manteve 73 de suas ogivas nucleares durante a Guerra Fria, e há sugestões de que seja o local do projeto Mão Morta do país, que supostamente pode lançar um ataque nuclear no resto do mundo automaticamente. Quanto menos se sabe sobre a cidade, mais rumores se espalham sobre ela também, como ser onde os russos guardam evidências da existência de alienígenas e onde estão desenvolvendo a próxima geração de armamentos de destruição em massa. Seja qual for a verdade, certamente não é algo que qualquer cidadão comum ou turista poderá descobrir, porque se você chegar muito perto sem permissão, logo se deparará com o cano de um rifle e a sugestão de que você se afaste. 9. Ilha Sentinela do Norte, Baía de Bengala. A Ilha Sentinela do Norte faz parte do arquipélago das Ilhas Andaman, na Baía de Bengala, e fica dentro das águas territoriais indianas. Embora a maioria das outras ilhas esteja aberta a visitantes e turistas e ofereça exatamente o que se esperaria de um refúgio em uma ilha tropical, a viagem para a Sentinela do Norte é estritamente proibida para proteger as pessoas que vivem lá. Conhecidos por estranhos como os sentineleses, eles são uma das últimas tribos remanescentes no mundo que estão totalmente isoladas. As razões para isso remontam a séculos, após uma série de encontros infelizes com embarcações que passavam, e agora os sentineleses veem qualquer tentativa de estranhos de visitar a ilha como um ato agressivo e respondem à altura. Se você está gostando de descobrir esses lugares incríveis e proibidos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe também o seu like e compartilhe com seus amigos que adoram uma boa aventura. 2 pescadores que ficaram presos em uma das praias em 2006 foram, por exemplo, rapidamente executados pelos ilhéus. E o mesmo aconteceu com um missionário americano que tentou fazer contato com eles em 2018. Para tentar evitar que isso aconteça, há uma zona de exclusão de 8 quilômetros ao redor da ilha que é regularmente patrulhada pela Marinha Indiana, com a intenção de que os sentineleses possam viver suas vidas em paz sem o risco de serem interrompidos por visitantes indesejados. 8. Pravica Brana, República Tcheca.
Localizada na Suíça Boêmia, uma região no noroeste da República Tcheca, a Pravica Bran é um impressionante arco natural de arenito com 16 metros de altura e 8 metros de largura, com uma extensão total de 26,5 metros. Já foi uma das atrações turísticas mais populares da região, com pessoas viajando de longe para caminhar sobre o infame arco. Percebeu-se, no entanto, que quanto mais pessoas visitavam, mais rápido o arco começava a se deteriorar, e havia uma enorme preocupação de que um dia ele desabasse, não apenas significando que o país perderia um de seus marcos mais importantes, mas também arriscando uma enorme tragédia humanitária. Foi decidido em 1982, portanto, que todos seriam proibidos de caminhar sobre ele, em vez disso, seriam restritos a observá-lo de longe. Desde que as novas regras foram implementadas, houve uma desaceleração notável na taxa de erosão, mas mesmo sem a ajuda de turistas, ele ainda está se desgastando. É muito provável que ele desabe em algum momento no futuro, mas esse tempo agora está muito mais distante graças à proibição. 7. Poveglia, Itália. A Lagoa de Veneza, no norte da Itália, é uma baía fechada do Mar Adriático onde há várias ilhas protegidas, incluindo a mais famosa, a própria Veneza. A cidade é, na verdade, construída em 118 pequenas ilhas conectadas por mais de 400 pontes e foi colonizada pela primeira vez há mais de 2.500 anos, e as ilhas circundantes serviram de apoio ao centro principal. Uma delas, conhecida como Poveglia, está abandonada e o acesso é altamente restrito, não por causa de algo que esteja acontecendo lá hoje, mas por causa de seu passado histórico. Foi originalmente habitada, mas diante da guerra, os moradores fugiram em 1379 e por quase 400 anos ela ficou vazia. Em 1776, porém, as autoridades venezianas a viram como o lugar perfeito para montar uma estação de quarentena. A cidade havia se tornado um centro de turismo e comércio, mas havia riscos crescentes de pessoas trazendo doenças como a peste, então qualquer pessoa que apresentasse sintomas tinha que ir para lá. Foi usada para esse fim por quase um século e, em 1922, os edifícios foram convertidos e transformados em um hospício antes de serem finalmente abandonados em 1968. Durante esses dois usos, inúmeras pessoas morreram em Poveglia, tanto por doença quanto por maus tratos, e mais recentemente ela se tornou conhecida como o lugar mais assombrado da Terra. A potencial presença de doenças históricas no solo é vista como a maior ameaça, e para evitar que elas ressurjam e infectem a cidade moderna, há enormes penalidades para quem pisar lá. 6. Ilha Hard, Austrália. Apesar de estar sob a jurisdição da Austrália, a Ilha Hard é um dos lugares mais remotos da Terra, situada a cerca de 4.000 km a sudoeste de Perth e 4.200 km a sudeste da África do Sul, no Oceano Índico. É na Ilha Hard, juntamente com as Ilhas McDonald circundantes, que você encontrará os únicos dois vulcões ativos da Austrália, e um deles, o Pico Mawson, é a montanha mais alta da Austrália, atingindo uma elevação de 2.763 metros. Por causa de onde as ilhas estão, elas também são cobertas por 41 geleiras separadas e abrigam uma ampla gama de diferentes espécies de plantas e animais. Embora sejam de origem vulcânica, são compostas principalmente de calcário e pedaços espalhados de outras rochas, e isso significa que são relativamente frágeis em comparação com a maioria das outras ilhas, e é por isso que a Austrália proíbe visitantes de irem lá. Claro, este é um lugar tão remoto que praticamente não há chance de alguém chegar à Ilha Hard sem que seja seu destino específico. Então, com as regras em vigor, houve menos viagens para investigar as ilhas no último meio século do que as enviadas à Lua. 5. Portão de Plutão, Turquia. As civilizações antigas tinham uma série de rituais e tradições que podem parecer estranhos para as culturas modernas, mas muitas vezes havia uma boa razão por trás de muitas de suas superstições, e há uma que ainda é perigosa até hoje, conhecida como Portão de Plutão. Era um local bem conhecido pelos antigos gregos e ficava na cidade de Herápolis, na atual Turquia. Era um plutônio, o que significa que era um local dedicado ao deus do submundo, Plutão, e é uma pequena caverna que é grande o suficiente para uma pessoa caber dentro. Mencionada por vários escritores de alto perfil da época, dizia-se que era um lugar incrivelmente perigoso e que apenas os mais devotos podiam entrar e retornar em segurança. Nos tempos dos gregos, um edifício adicional ficava em frente à caverna, e este também era um espaço mortal, tanto que os vendedores vendiam animais aos visitantes para que pudessem colocá-los perto da caverna e ver a rapidez com que morreriam. O que a princípio soa como lenda, na verdade tem uma base científica por trás, e foi recentemente descoberto que o Portão de Plutão tem uma série
de rachaduras na rocha circundante por onde grandes quantidades de gás dióxido de carbono vazam. Como é invisível e mais denso que o ar, qualquer pessoa que entre e respire normalmente logo começaria a sofrer as consequências. Por causa desse perigo, os visitantes não são permitidos em nenhum lugar próximo. 4. Ilha da Queimada Grande, Ilha das Cobras, Brasil. De todas as ilhas do mundo que são perigosas para os humanos visitarem, a que você teria maior chance de morte é a Ilha da Queimada Grande, que fica a cerca de 34 quilômetros da costa de São Paulo, no Brasil, e é por um bom motivo que a Marinha patrulha a área para impedir que alguém vá para lá. Isso porque ela é mais comumente conhecida como Ilha das Cobras e abriga, sem dúvida, a espécie de cobra mais mortal do mundo, a jararaca ilhoa, e há muitas delas. Milhares de anos atrás, o aumento do nível do mar fez com que a ilha fosse cortada do continente. Uma pequena população de cobras ficou presa. Em vez de ter uma ampla gama de fontes de alimento, elas agora estavam restritas aos pássaros que migravam e paravam na ilha. Então isso exigiu uma mudança evolutiva para que pudessem sobreviver. O resultado foi o desenvolvimento de um veneno muito mais forte que, se picado, fará com que um pássaro morra quase imediatamente por perto, o que garante que a cobra seja capaz de comê-lo. Com uma estimativa de uma cobra por metro quadrado, elas estão presentes em grande número na ilha. E se você fosse para as regiões florestais, teria a garantia de vê-las em todas as direções. Felizmente, ninguém sabe ao certo quão potente é o veneno contra humanos, porque muito poucas pessoas foram picadas por uma, mas se os efeitos em pássaros servem de alguma indicação, provavelmente seria fatal antes que qualquer antiveneno ou tratamento pudesse ser administrado. 3. Ilha Surtsey, Islândia. Em 14 de novembro de 1963, uma enorme erupção vulcânica submarina começou na costa sul da Islândia e desencadearia uma série de eventos que se tornariam um dos experimentos científicos mais únicos de todos os tempos. Quando a erupção terminou em junho de 1967, uma nova cadeia de ilhas havia se formado, a maior delas chamada Surtsey, e deu aos cientistas uma visão incrível sobre a forma como as ilhas são criadas. As outras formações logo se desgastaram diante da erosão oceânica, mas Surtsey ainda está lá até hoje e só deve afundar novamente sob as ondas em cerca de um século. Há muito tempo é um local protegido, com apenas pesquisadores autorizados permitidos em suas proximidades, mas isso não tem nada a ver com segurança. Em vez disso, é para evitar a contaminação na ilha, para que os pesquisadores possam estudar ainda mais o desenvolvimento de novas ilhas. Bactérias, fungos e mofos foram, por exemplo, os primeiros organismos vivos a aparecer em Surtsey, e estes fornecem a base do ecossistema que poderia sustentar uma vida mais complexa. Acredita-se que existam 89 espécies de pássaros e 335 invertebrados na área, e esse número só deve aumentar com o tempo. 2. Ilha Nial, Estados Unidos. A ilha mais ocidental e a sétima maior do arquipélago havaiano é conhecida como Niue, cobrindo uma área de 179 km², fica a 28 km a sudoeste de Kauai. Apesar de ser uma região úmida exuberante tão bonita quanto o resto do Havaí, você não encontrará nenhum resort para se hospedar lá, e o mais próximo que você chegará é um passeio de helicóptero de meio-dia para ver a ilha à distância. Isso ocorre por causa de um acordo político em comum que significa que apenas pessoas autorizadas pelos proprietários da ilha têm permissão para ir para lá, e eles são notoriamente restritivos com quem acolhem. A ilha foi vendida para Elizabeth Sinclair pelo Reino do Havaí em 1864 por $10.000, o que equivale a cerca de $17.000 hoje, e são seus descendentes, os Robinson, que ainda estão no comando. Apenas membros da família e seus parentes, juntamente com pessoal da Marinha dos Estados Unidos, funcionários do governo e convidados ocasionais, são permitidos na ilha, e isso permitiu o desenvolvimento de uma comunidade que está separada do mundo exterior. Isso não significa que eles não têm nada a ver com mais ninguém, e eles têm um relacionamento de longa data com os militares dos Estados Unidos, a ponto de haver uma pequena instalação na ilha e ela também ser ocasionalmente usada como local para operações de treinamento especializado. Acredita-se agora que existam cerca de 170 residentes em Nial. Depois de construir uma economia que era principalmente sustentada pela agricultura, todos são praticamente autossuficientes. Nenhum aluguel precisa ser pago pelos residentes e a carne é gratuita para todos que vivem lá. Toda a eletricidade é fornecida por energia solar e não há veículos, com os ilhéus dependendo de cavalos para seu transporte. 1. Hart Reef, Austrália.
Os recifes de coral em todo o mundo são alguns dos locais mais espetaculares que você já viu, mas há um na Austrália que é o mais fotogênico de todos, conhecido como Heart Reef. Faz parte da Grande Barreira de Corais, mas está ligeiramente separado da estrutura maior e, por pura coincidência, assumiu uma forma que se parece muito com um coração. Cercado por águas cristalinas e com inúmeras espécies prosperando no Recife, ele se tornou a parte central de várias campanhas de turismo e atraiu um grande número de praticantes de snorkel e mergulhadores que queriam experimentá-lo por si mesmos. Como costuma acontecer, no entanto, o aumento do tráfego de pessoas levou ao aumento da destruição da estrutura do Recife, e havia preocupações de que, se as coisas continuassem no mesmo ritmo, o Heart Reef teria sido irremediavelmente danificado em poucos anos. A decisão foi tomada de proibir qualquer pessoa de visitar, e agora a única chance que você tem de tirar sua própria foto do afloramento romântico é alugando um helicóptero. Esperamos que você tenha gostado de nossa jornada pelos 15 lugares mais proibidos do mundo. Cada um deles, com suas próprias razões para serem inacessíveis, nos lembra da fragilidade da natureza, da importância da cultura e dos mistérios que ainda nos cercam. Lembre-se, alguns segredos são melhor guardados, e alguns lugares, melhor admirados de longe. Na tela, você encontrará 2 vídeos especiais que selecionamos para você continuar sua jornada de descobertas. Clique em um deles e prepare-se para mais curiosidades.